Olá, hoje vamos falar sobre o envolvimento das mulheres no sistema de justiça criminal, seja como vítimas ou como autoras de crimes. A tese foi realizada pela doutora em Direito Soraya da Rosa Mendes. Repensando a criminologia, reflexões sobre o novo paradigma desde a epistemologia feminista. Tese apresentada ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Brasília, como requisito parcial a obtenção do grau de doutora em Direito, Estado e Constituição, sob a orientação da professora doutora Ela Vieco Volkmer de Castilho. Para participar do debate, convidamos a doutora em Sociologia e professora de Antropologia da Universidade de Brasília, Lia Zanota Machado, e a promotora de Justiça, Mariana Távora, colaboradora do Núcleo de Gênero Pró-Mulher do Ministério Público do Distrito Federal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Academia. Agora nós vamos conferir um resumo do estudo da doutora Soraya da Rosa Mendes. A mola propulsora desta investigação científica é a constatação de que a maioria dos trabalhos encontrados no Brasil sobre a condição feminina, seja como autora de crimes ou como vítima, é referenciada em paradigmas criminológicos conformadores. Por conta disso, os dados não se aproximam do que já produziu a teoria feminista. Assim, o problema é saber qual o referencial criminológico feminista. A hipótese formulada é de que é necessária a adoção de um novo paradigma oferecido pela teoria crítica feminista. O objetivo principal desta tese é, em consequência, a construção deste referencial, sem abrir mão da crítica ao direito penal, compreendendo os processos de criminalização e vitimização das mulheres sob a perspectiva de gênero. Bom, doutora Soraya, primeiro eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na Academia e a minha primeira pergunta é para saber como que foi elaborada a metodologia utilizada na tese. Bom, primeiro eu quero agradecer à TV Justiça por essa oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que eu denominei de criminologia feminista. Agradecer à doutora Mariana, à professora Lia Zanota, que muito me honram com essa oportunidade de diálogo. Bem, essa minha pesquisa ela é uma pesquisa essencialmente bibliográfica. Por que bibliográfica? Porque a ideia inicial era de que eu pudesse, no trabalho da tese, ainda lá durante o momento da pesquisa, que eu pudesse trabalhar uma temática específica, que na época era a violência doméstica. Mas trabalhando essa temática da violência doméstica, logo eu percebi a dificuldade de encontrar um referencial teórico a sustentar aquilo com que eu pretendia trabalhar. E aí eu me dediquei essencialmente a fazer uma busca em toda a literatura, não só jurídica, mas da sociologia, da política, da filosofia e muito especialmente da história. Então o livro, a tese, né, que tornou-se um livro, ela é uma síntese de tudo isso, de um pensamento feminista que recorta essas diferentes áreas. A doutora Soraya separou para a gente duas obras que foram fundamentais para a realização do estudo. Vamos conferir. Direitos e Garantias, de Luigi Ferrajoli, editora Trota. Who Size Who Knowledge, de Sandra Harding, editora Cornell University. E, doutora Soraya, qual que foi a contribuição de cada uma dessas obras? Bom, primeiro, vou começar pelo último, né, que é a da professora Sandra Harding. Não só ela, mas como diversas outras feministas, e eu tenho o prazer de ter aqui uma delas, que é o meu referencial também, que é a própria professora Lia Zanota. Primeiro, porque a partir dali eu construí, fui buscar, na verdade, toda uma concepção a partir da qual poderia ser construída uma criminologia feminista. E, a partir da obra do professor Luigi Ferrajoli, a ideia de um direito penal mínimo. Ou seja, de que maneira eu posso fazer estudos e compreender o crime, a criminosa, no caso aqui, a mulher, ou a vítima da violência, a vítima dentro do processo num sistema de justiça criminal, a partir de uma perspectiva não de expansão do direito penal, mas de redução do direito penal. Essas ideias são difíceis de serem compatibilizadas, mas eu acredito que o professor Luigi Ferrajoli ajudou essencialmente nisso. Bom, agora é o momento mais aguardado aqui para o nosso Academia, que é quando você apresenta a tese. Fique à vontade. Bem, o livro ele é o resultado de alguns anos, né? O nosso doutorado dura 4 anos de pesquisa, mas não só isso, nenhuma pesquisa, principalmente por aquelas que se definem como feministas, assim como me defino, ela inicia
no momento em que ingressamos no banco escolar, seja do mestrado, do doutorado, enfim. Então, já eram inquietações e inconformidades anteriores. Mas ela tem como um objetivo principal a discussão da criminologia como uma ciência, não só destinada à análise do crime, da criminalidade, como concepções mais abrangentes, mas sim do crime, da criminalidade, daqueles que são os criminosos e criminosas vítimas dentro de todo esse processo, a partir do recorte de gênero. Ou seja, a minha primeira observação foi a de que a criminologia ela é uma ciência de homens para homens e sobre homens. Ela, no decorrer da história, ela se mostra uma ciência que é uma ciência de homens para homens e algumas vezes sobre as mulheres. E quando se trata com as mulheres, ela trata normalmente como algo que é subalterno ou que é marginal. Trazendo isso para uma questão mais prática, para que a gente possa, assim, compreender. Quando nós falamos, por exemplo, de sistema carcerário, nós estamos falando sempre de um sistema carcerário que é composto majoritariamente por homens e que tem uma parcela reduzida de mulheres, claro. Mas, por um outro lado, nós não paramos para investigar, e essa era a falta que me motivou a pesquisar, a criminalidade feminina sob a perspectiva de que o sistema de justiça criminal, ele é um sistema que acaba encarcerando as mulheres de forma diferente da que encarcera os homens. Como que isso se dá? Isso se dá de maneira que o juiz, no momento em que faz uma análise de um processo envolvendo, por exemplo, hoje o grande encarcerador das mulheres, que é o tráfico de drogas, ele analisa os processos de forma diferente para os homens, diferente para as mulheres. Nós temos, por exemplo, algumas considerações com relação aos processos das mulheres que dizem respeito ao fato de ser mãe, ao fato de ser envolvida com homens que já faziam parte do sistema do tráfico de drogas, da associação criminosa. A gente percebe que o sistema de justiça criminal, ele funciona de uma maneira diferenciada. A sentença que vem para uma mulher é uma sentença que é diferente de uma sentença que vem para um homem. Bom, isso é um dado. Agora, como eu estudo isso? A partir de que olhar? A partir de que lente? A criminologia feminista busca a construção, busca, na verdade, ser essa lente. Ou seja, de analisar todos esses fenômenos, seja esse fenômeno da criminalização ou da vitimização, a partir de uma perspectiva que é a perspectiva de gênero. Ou seja, de olhar todas essas situações com aquelas que são as referências principais a respeito de como a própria mulher é dentro da sociedade como um todo. Bom, uma perguntinha rápida aqui antes da gente encerrar o bloco. A senhora falou sobre a questão do tráfico de drogas e da questão da punição, né, após a prisão e da condenação. De que forma que é diferente essa condenação entre homens e mulheres que a senhora pôde observar? Olha, trazendo isso de uma forma muito mais específica, o que nós percebemos quando analisamos processos? O fato de ser mãe, isso historicamente, né, e eu construí a tese muito fundada, como eu disse, numa perspectiva histórica, o fato de ser mãe continua sendo uma régua a definir quem será preso ou não será preso e até quem será, aspas, ressocializado ou não. Então, em diversos momentos, para o juiz pesa o fato da mulher ser ou não ser mãe. Então, ela está lá no seu interrogatório, ela diz, olha, eu sou mãe de 2 ou 3 filhos. Aí o juiz olha e diz assim, mas a senhora não pensou nos seus filhos na hora que fez isso? Isso é algo que não está dado quando nós estamos tratando de um homem que esteja numa mesma situação em um interrogatório. Então, nós temos também algumas outras informações, por exemplo, dentro já do sistema carcerário, pensa-se que a mulher que é mãe, ela é mais fácil de ser ressocializada. Então, lá dentro do próprio presídio, a mulher ela é diferenciada. Esta tem filhos, esta não tem. Então, esta é mais perversa do que a outra. E eu uso esse termo porque esse é um termo que nos persegue a nós mulheres, a perversidade da mulher, a malícia da mulher, a forma como a mulher se porta dentro desse mundo que é do mundo da criminalidade, do mundo do crime. Então, analisar estas questões, ter um olhar para isso, que era o fundamental do estudo. Muito interessante, a gente vai fazer apenas uma rápida parada e na volta do intervalo vamos debater a tese de hoje aqui no Academia.
Estamos de volta com a Academia e agora vamos debater a tese de Soraya da Rosa Mendes. O estudo analisa o envolvimento das mulheres no sistema de justiça criminal, seja como vítimas ou como autoras de crimes, e deu origem a este livro, Criminologia Feminista, Novos Paradigmas, da editora Saraiva. Esse livro foi publicado logo após a realização da tese, doutora? O processo de editoração ele demora um pouquinho, né? A tese foi defendida em agosto de 2012, ao longo de 2013 ele foi preparado, saiu agora no início do ano e, felizmente, né, para nossa satisfação, ele já esgotou logo em 2 meses. Já está numa segunda tiragem esse livro. Tá certo. Então vamos começar o nosso debate. Eu vou passar primeiro a palavra para a professora Lia fazer a sua pergunta. Fique à vontade, professora. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou satisfeita de estar aqui, feliz de estar aqui, porque eu estive também na defesa de tese de Soraya, que coloca a questão de uma criminologia feminista de uma forma muito importante, porque no direito penal, basicamente, ele é sexista, porque na sua história você tem a mulher honesta contra a mulher vadia. Então, toda a constituição da própria figura de gênero, ela é diferenciada, que divide a mulher em duas. Então, exatamente nos anos 80, que o feminismo coloca no Brasil a questão de que o direito tem que ser pensado tanto na sua interpretação jurídica, quanto, inclusive, nos seus próprios modelos. Então, é nesse sentido, a tese da Soraya absolutamente bem-vinda, porque toda a criminologia crítica fez uma crítica só à questão, especialmente de classe. Agora começa a fazer de raça, mas muito de classe. E a questão de gênero, ela fica não vista. Ou seja, você tem penalidades geralmente maiores quando os homicídios são feitos por mulheres, menores quando são os homens. Você, ao invés de fazer a crítica de que a mulher... o ato que a mulher fez, ou o ato que o homem fez de violência ou de criminalidade, sabe o que se analisa? A história pessoal, a história privada. Se ele é um bom trabalhador, honesto, e se ela, para ser honesta, tem que ficar em casa. Então, essa coincidência... Então, a minha pergunta é o seguinte: como é que você conseguiu conciliar, digamos, uma ideia de que o direito penal tem que ser revisto, mas ele tem que existir? Porque já me perguntaram, então para que direito penal contra as mulheres se ele é tão sexista? O direito penal tem que proteger os direitos das mulheres. Então, como é que você conseguiu conciliar os direitos mínimos que você diz e a permanência do direito penal, mas só que revisitado ou revisto de alguma forma? Bom, muito obrigada, professora, Bom, eu nunca vou deixar de dizer isso. A professora é um dos meus referenciais aqui dessa própria tese. Primeiro, assim, eu sou originária da própria criminologia crítica, né? E não abro mão daqueles que são os postulados fundamentais da criminologia crítica, na medida em que analiso o sistema de justiça criminal como um sistema que é seletivo, sim, e que, portanto, coloca no cárcere aquelas pessoas que nós sabemos lá pelas estatísticas são os pretos, pobres e com baixa escolaridade. Mas isso não era o suficiente. Porque quando nós analisamos as estatísticas relativas às mulheres, nós percebemos que, claro, essas mulheres continuam sendo as mulheres dentro desse padrão de seletividade, mas escolhidas agora pelo sistema pelo simples fato de serem mulheres. Então, essa ampliação, eu ousei, num determinado momento, utilizando uma frase do professor Alessandro Barata, que diz que não existiria criminologia feminista, senão nos marcos da criminologia crítica, a dizer que não existiria ou mais possibilidade de criminologia crítica, senão nos marcos do feminismo. Porque o feminismo tem, enquanto teoria, né, também enquanto movimento social, mas enquanto teoria, a possibilidade de nos dar essa abertura científica de análise. Com relação especificamente à conciliação do direito penal e os marcos, aí sim, talvez das bandeiras do movimento feminista como um todo, do movimento mesmo, realmente é uma discussão bastante séria, porque nós somos acusadas muitas vezes de tentar lançar mão do direito penal algumas vezes e de outras vezes não querer o direito penal. Quando é que nós queremos lançar mão do direito penal? Quando há violência contra a mulher. Quando é que nós não queremos direito penal? Quando estamos falando sobre o aborto.
Essa ideia, para mim, ela apresenta uma falsa contradição. Porque, historicamente, e aí eu volto de novo àquele que foi o estudo realizado aí durante esses anos no doutorado, historicamente, as mulheres precisam de uma proteção do Estado. O Estado precisa assumir a responsabilidade de que as mulheres precisam ser protegidas, porque aqui está a Lei Maria da Penha a demonstrar isso. Ou seja, sem a interferência do Estado, ou melhor dizendo, com a interferência do Estado, as mulheres continuam sendo mortas, né? Ainda majoritariamente dentro dos seus lares, e sem a interferência do Estado, mais ainda, como ainda demonstrava, né, a professora Lia. E do outro lado, o Estado também precisa reconhecer que existem direitos à autodeterminação, ou seja, de que a mulher ela é dona do seu corpo, ela não pode ser utilizada como um instrumento de satisfação dos interesses de quem quer que seja, e muito menos de um Estado que pressupõe que seja laico. Então, nesse sentido, eu construí uma ideia de direito penal mínimo a partir de dois direitos fundamentais. De um direito fundamental à proteção, que o Supremo Tribunal Federal vem afirmando em diversos julgados, em diversos momentos, e de um direito fundamental à autodeterminação. Ou seja, de que ninguém pode ser utilizado como um objeto a serviço de quem quer que seja e tampouco do Estado. Bom, então vamos passar agora a palavra para a doutora Mariana. Fique à vontade, doutora, para fazer a pergunta também. Eu queria agradecer o convite da TV Justiça e para mim é um prazer enorme estar aqui em companhia da Soraya, que é uma parceira de pesquisas, né, com o Ministério Público, e a professora Lia Zanota também, que tem contribuído imensamente com o Ministério Público por meio de pesquisas e também na formação dos nossos promotores na questão de gênero. Soraya, para mim, o livro é de uma beleza jurídica incrível, porque, de fato, a gente não tem nenhuma literatura que nos mostre essa questão da necessidade de que a gente tenha um direito sob a perspectiva de gênero. A gente sabe, e assim, a gente sente na pele que o direito, ele é um direito feito por homens e para homens. Então, não é fácil estar trabalhando dentro de um direito sexista. Mas você vem colocando a necessidade de que a gente não pode abrir mão desse direito como instrumento para a proteção das mulheres, e quando o Ferraioli fala da questão dos direitos fundamentais. A Lei Maria da Penha, ela vem justamente nessa perspectiva de trazer um instrumental de proteção a essas vítimas. Como é que você enxerga como o sistema de justiça pode trabalhar de forma prática para uma proteção efetiva dessas mulheres, dessas vítimas, dessas mulheres em situação de violência doméstica, que é a expressão que a lei usa, sabendo dessa violência institucional que a gente tem dentro do sistema de justiça? Como é que você enxerga a possibilidade de construção de um novo paradigma de justiça que foi trazido pela Lei Maria da Penha dentro dessa concepção de proteção às mulheres e trazendo isso como um direito fundamental? Bem, também quero agradecer a Mariana, que, como ela já disse, parceira também das pesquisas. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios aqui é um grande parceiro nosso, de várias pesquisadoras nessa área. Ótimo isso, né? Até porque eu acho que isso já nos ajuda a tentar responder essa pergunta que ela mesma faz. Porque de que maneira nós podemos pensar um sistema de justiça criminal sob um outro paradigma que não é esse dado hoje? Eu acho que é a partir de questões como essa. Primeiro, de um diálogo cotidiano, né? Que sempre muito profundo e muito transparente, de que o sistema de justiça criminal, como ele funciona de forma sexista, racista e classista. Isso é um dado. Então, ter essa transparência em reconhecer os seus limites e, a partir daí, buscar soluções, né, é um fundamental. Agora, nós precisamos também compreender que a nossa própria formação, ela é uma formação ainda deficitária. Eu digo a nossa formação porque a nossa formação da promotora de justiça, da professora de direito penal, ou seja, de nós que saímos dos mesmos bancos escolares, que ainda tem muita dificuldade de fazer uma discussão a respeito da Lei Maria da Penha. Eu, especificamente, sou professora de direito penal e de direito processual penal. E nós temos lá a Maria da Penha colocada num cantinho dentro de um currículo, de um ponto lá do processo penal. E isso, muitas vezes, com olhares tortos de alguns colegas que dizem assim, nossa, isso daí virou uma praga, essa Maria da Penha. Ora, qual é a formação que nós temos?
Então, modificar essa perspectiva de funcionamento, sem reforçar esse sistema, sabendo que esse sistema ele precisa atuar de uma forma diferente dessa, mas ela também faz parte de uma mudança na nossa cultura jurídica, de como nós somos formados como operadores, operadoras desse sistema. Muitas pessoas não gostam desse termo, eu não tenho maior dificuldade de trabalhar com ele, mas como nós operamos com esse sistema depende da nossa formação também, de sabermos que dentro do nosso espaço de formação como juristas, nós precisamos também estar cientes de que existem questões que são questões transversais, mas que são profundas e que recortam todas as demais. E então, me parece, Mariana, que como trabalhar o sistema de justiça criminal vai nos demandar, além da implementação daquilo que está na norma. Nossa, que maravilha seria se a Lei Maria da Penha saísse integralmente do que está no papel para a prática, mas a partir também de uma motivação, que é uma motivação para que os operadores desse sistema como um todo, o juiz, a juíza, a promotora, o defensor público, a defensora pública também, né, o advogado, a advogada, tenham a sensibilidade, talvez não sensibilidade, mas a responsabilidade de transformar essa numa demanda que seja uma demanda prioritária, que seja sempre olhada. Bom, vamos fazer mais uma rodada de perguntas, professora. Eu estava exatamente pensando que há muito pouco tempo, não é? Até no Estatuto da Mulher Casada, é a primeira vez, em 1962, que a mulher não tem que obedecer ao marido em tudo aquilo que é justo e honesto. E, nesse sentido, é importante ver como ficou em aberto o que é justo e honesto, quem decide, não é? Então, essa história é a história que nos leva a uma ideia da obediência e uma ideia da Lei Maria da Penha. Eu queria ver como você falou agora a Lei Maria da Penha, como você está vendo. Na criminologia feminista que você coloca, como é que você aplicaria essa possibilidade de não só punir, continuar a punir no necessário, mas também prevenir a violência? Pois então, professora, encerrada a fase, né, de elaboração da tese, a sua defesa, o depósito, até mesmo da publicação do livro, eu me dediquei e me dedico a duas pesquisas específicas, né? Uma pesquisa em parceria com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que é sobre as formas de solução de conflitos envolvendo violência doméstica familiar aqui no Distrito Federal, e uma outra envolvendo mulheres e tráfico de drogas, o processo de criminalização das mulheres. Ou seja, a ideia é a de que nós pudéssemos, a partir dali, com estas pesquisas, aplicar aquela que é a linha fundamental, ou seja, a referência fundamental que a tese traçou. E qual é essa referência fundamental? Uma é de ouvirmos as mulheres. Não só a oitiva dentro do sistema, isso a gente sabe e elas têm demonstrado isso, mas que para que nós possamos construir alternativas ou pensar esse sistema todo de justiça criminal, nós precisamos ouvir aquelas que são as vítimas da violência ou aquelas mulheres que são as criminalizadas. Então, as pesquisas a partir dessa perspectiva criminológica feminista, elas se dão a partir daquilo que, aí sim, a Sandra Harding, enfim, nos ensina, a partir da escuta das mulheres, das suas histórias, da sua experiência em relação ao sistema de justiça criminal. Então, a gente fez e foi justamente isso, entrevistar as mulheres. Porque quando nós fazemos pesquisa, essa é uma outra perspectiva também. Normalmente, quando nós fazemos as pesquisas, a gente entrevista o juiz, a juíza, a promotora, que são membros daquele sistema, que estão dentro daquele sistema. Só que quem sofre esses impactos, no caso da violência doméstica, é a mulher. É ela que nos diz, olha, eu cheguei na delegacia, o delegado não quis lavrar o flagrante. Eu cheguei no Ministério Público e lá no Ministério Público eu fui encaminhada para um serviço de atendimento específico à mulher ou não. Eu cheguei no judiciário e o juiz nem olhou para mim, ou o juiz me olhou e me ouviu. Ela é que sabe isso. Então, construir formas de compreender como o sistema funciona, seja no processo de criminalização e seja no processo de vitimização, me parece que seja essencial a partir da perspectiva dessa que é um ator primordial e que é uma atriz, né? Melhor dizendo, a atriz primordial e que precisa estar dentro desse processo como quem vai
conduzir realmente a forma como os diversos mecanismos, né, desse sistema todo deve funcionar. Eu tenho me dedicado a isso, né, e espero que a criminologia feminista ela acabe contribuindo bastante nesse sentido. Tá certo, são todos temas muito interessantes que a sociedade como um todo precisa saber. Eu havia prometido mais uma rodada de perguntas, mais uma pergunta para a Mariana, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer a doutora Soraya pela participação aqui no programa, a Mariana Távora, promotora de justiça também, pela participação, professora Lia Zanota, professora de antropologia da Universidade de Brasília também, muito obrigado pela presença da senhora e pela primeira vez a gente aqui com uma presença maciça das mulheres aqui na academia. Muito obrigado pela presença de todas vocês mais uma vez. E se você quiser mandar uma dissertação ou tese para ser apresentada aqui na academia, o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Para rever a programação da TV Justiça, basta acessar o endereço que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. O Academia fica por aqui. Até o próximo programa.